Ok. Então, boa tarde. A gente está aqui para gravar um podcast sobre as fake news e o impacto delas no processo eleitoral. Meu nome é Luísa De Luca, eu estou com a Beatriz Oliveira e com a Bianca Canedo e com o professor Marco Antônio Souza Alves. Muito obrigada, professor. Fique à vontade para se apresentar, que depois a gente começa com as perguntas. Bom, então começo me apresentando, sou o professor Marco Antônio Souza Alves, da Faculdade de Direito, da UFMG, estou na faculdade como professor desde 2017 e, dentre outros projetos de pesquisa que eu tenho na pós-graduação deles, é dedicado a estudar os impactos jurídicos, mas também políticos e éticos das novas tecnologias da informação e da comunicação, e dentro desses diversos impactos produzidos por essas tecnologias em nossa vida, um deles diz respeito à desinformação. Esse é um tema bastante estudado assim, no grupo de estudos que eu coordeno, que chama Grupo SIGA, sobre Sociedade da Informação e Governo Algorítmico, e também projetos de pesquisa, tanto de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, vários níveis, e recentemente eu tenho publicado alguns artigos, alguns textos sobre essa temática. Eu publiquei no ano passado um texto junto com uma orientanda minha, que é a Manuela Maciel Raufeld, sobre analisando os diferentes projetos de lei que foram elaborados naquela época, especialmente o 2630, a PL 2630, de enfrentamento à desinformação no contexto da pandemia. A gente analisou 32 projetos de leis, apontou para algumas deficiências desses projetos, e no ano antes eu escrevi um artigo com ela também sobre a desinformação, uma tentativa de analisar, assim, de entender melhor que fenômeno é esse, como que a gente pode compreender os elementos que caracterizam a desinformação. Então, é um tema que me interessa. Acho que interessa todo mundo, né? Acho que não tem quem não pense sobre isso atualmente, mas enfim. Sim, então vamos começar com as perguntas. A primeira coisa que a gente queria saber é, então, diante desse contexto de muita polarização política que a gente viveu durante esse processo eleitoral, a gente queria saber qual é o impacto da propagação de fake news, especialmente durante esse período, e se tem alguma movimentação expressiva e eficiente da justiça eleitoral nesse aspecto. Bom, é difícil mensurar exatamente o impacto das chamadas fake news, vamos chamar aqui de desinformação. É difícil porque, bom, primeiro é preciso se dar conta que contar mentira em contexto eleitoral, isso não é nenhuma novidade, isso sempre existiu, se valia de diferentes métodos, meios, etc., mas sempre existiu. Boatos em véspera de eleição, isso enfim, faz parte da história, sempre existiu. Agora, é claro que a gente está diante de um fenômeno que, na minha opinião, ele traz diferenças qualitativas em relação ao que existia no passado, em razão da escala que ele consegue, de propagação, né, que ele consegue atingir em pouco tempo em função dos novos mecanismos de comunicação que nós temos, as mídias sociais, né, as plataformas de mensageria privada, etc., né, o WhatsApp, enfim. Então, a gente tem um fenômeno que, num certo sentido, é novo, mas que reproduz práticas assim, que são bastante antigas. A que ponto isso pode interferir em resultados de eleição? Esse é um debate interessante. Na minha opinião, a desinformação como um fenômeno, vamos chamar de desordem informacional, o fato das informações serem produzidas, circularem, serem recepcionadas da maneira como são hoje, elas têm um papel determinante em qualquer processo eleitoral. Agora, identificar se essa fake news específica afetou o resultado de uma eleição, isso me parece muito difícil de ser feito. Eu acho que é mais interessante pensar que o fenômeno, como um todo, é sim importante, significativo e merece ser enfrentado, compreendido e enfrentado adequadamente, porque ele tem um papel fundamental nos processos eleitorais, não só no Brasil, isso é mundial. Agora, sobre a atuação da Justiça Eleitoral, acho que ela ficou muito em evidência, sobretudo esse ano, porque o último processo eleitoral maior nacional no Brasil, de 2018, a Justiça Eleitoral ela agiu pouco e foi muito questionada em relação a essa inércia, a inação dela. Dessa vez, ao contrário, a gente teve uma ação mais intensa da Justiça Eleitoral e também um questionamento maior da sua atuação, o que é natural num contexto de disputa em que
qualquer decisão tomada pela justiça nesses momentos, ela imediatamente é vista como um favorecimento ou um prejuízo para um lado ou para o outro que está envolvido naquela disputa. Né? Então, a justiça eleitoral foi bastante... ela foi colocada no holofote, digamos assim, dessa vez. Mas eu gostaria de lembrar assim, algumas coisas em relação à ação do TSE, especialmente, né, do nosso Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, dizer que o que aconteceu agora nessa eleição não foi nenhuma surpresa, pelo menos não se a gente considerar o que o TSE vem dizendo já há um tempo, né? Ou seja, no ano passado, né, foi criado um programa chamado Programa Permanente de Enfrentamento da Desinformação pelo TSE, por meio de uma portaria do TSE de agosto de 2021, né? E esse programa redundou num texto, né, um plano estratégico para as eleições de 2022, que foi publicado agora no início de 2022, quando quem presidia o TSE ainda era o ministro o Barroso, antes, né, do Alexandre de Moraes assumir a presidência. E esse plano estratégico ele já propunha um conjunto de atividades muito grande para o enfrentamento da desinformação nessas eleições, que tinham 3 eixos: o informar, que era o TSE agir oferecendo informações corretas sobre o processo eleitoral, etc. Ele fez isso. Tinha o eixo que era capacitar, que era um eixo de formação midiática, de letramento, né, digital, para as pessoas serem mais bem informadas sobre como funciona o processo eleitoral, como funcionam as desinformações, etc. E tinha o último eixo, né, então informar, capacitar e responder. Esse último eixo era dar respostas rápidas a eventuais, e aí envolvia, né, remoção de conteúdo, né, etc., desmonetização, o que foi feito nessa eleição. Né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o que aconteceu, né, as medidas que foram adotadas, as decisões tomadas, elas foram previamente planejadas, foram informadas, então qualquer um que participou desse processo eleitoral se parou para ler o programa, né, publicado pelo TSE, de como ele atuaria, né, isso estava explicitado lá. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: a gente pode até questionar uma decisão ou outra, mas o que eles fizeram estava previsto, né, foi discutido, foi publicado, foi discutido por vários atores políticos, então não tinha nenhuma novidade nesse sentido. Agora, outro ponto importante para entender a atuação do TSE, ele criou, isso já existia, na verdade, na Justiça Eleitoral, um sistema de alerta, que é um canal de denúncia para que as pessoas possam informar eventuais desinformações. Esse canal, para vocês terem uma ideia, teve um aumento de mais de 1.600% em relação às últimas eleições no país. Então, o volume de denúncia de desinformação dessa eleição de 2022 é algo assim absolutamente astronômico, completamente fora de qualquer padrão de outras eleições que aconteceram no Brasil. Né? Então, a gente está lidando com um fenômeno que ganhou uma proporção também muito maior. E um ponto que talvez tenha chamado mais atenção nessa eleição agora foi a resolução que foi publicada em 20 de outubro, né, entre o primeiro e o segundo turno, uma resolução que ampliou, de certa maneira, os poderes da presidência do TSE, do ministro Alexandre de Moraes, e que foi visto como uma interferência dele, e aí grupos, né, do candidato que foi derrotado na eleição denunciaram e ficaram reclamando, então até hoje reclamando da atuação do ministro Alexandre de Moraes. Né? Mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos dessa resolução que eu acho que ela foi correta. Né? Primeiro, se dá conta de que o que ela previa era uma retirada de conteúdo mais rápida pela própria presidência do TSE, mas era apenas nos casos, né, daqueles conteúdos que já tinham decisões pretéritas do tribunal, no sentido de que eles, né, feriam, né, violavam ou o Código Eleitoral, ou então a honra de algum candidato, que eram inverídicos e tal, meio que eles não poderiam, e que já tinha uma determinação de que eles não poderiam ser veiculados, e eles voltavam a ser veiculados, e aí, nesses casos, a própria presidência atuava determinando a remoção, e essa remoção eles reduziram o prazo, tinha que ser feita em até 2 horas. Né? A resolução previa isso, a resolução ainda previa, e quando fosse a véspera da eleição, o prazo era mais curto ainda, era em até 1 hora, uma remoção imediata. E proibiu, né, essa resolução proibiu propaganda eleitoral nas 48 horas que antecederam o pleito,
E essa decisão se deu em função do que foi observado no primeiro turno. No primeiro turno, houve um aumento de quase 30% de conteúdo considerado desinformação nas últimas 48 horas do primeiro turno. Então, para evitar isso, eles estabeleceram essa proibição e uma multa de R$100 mil por hora, no caso de alguém insistir em veicular esses conteúdos que já tinham sido determinados que não poderiam ser veiculados, né? Na minha opinião, que reflexo isso teve, né? Só para vocês entenderem, até a véspera da eleição, o TSE removeu 153 postagens de desinformação relativo ao processo eleitoral, ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas, isso baseado no artigo 296 do Código Eleitoral, que isso pode prejudicar, né, o processo eleitoral, e removeu 25 publicações consideradas graves, né, e que foi determinada a remoção desses conteúdos imediatos. Então, não foi tanto assim, foi bastante bem distribuído, não foi só contra o Bolsonaro, ou informações que beneficiavam o Bolsonaro, foi bem distribuído, né, só para ilustrar, uma dessas era que relacionava o Lula ao narcotráfico, foi determinado que fosse removido, e outras que relacionavam o Bolsonaro com o canibalismo, por exemplo, também foi determinado que fosse removido. E essas remoções foram equilibradas, não foram tão desequilibradas assim, a favor de um lado só. E todas essas, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, pela resolução, ele tomou essas decisões imediatamente, mas ela seguiu os critérios que já tinham sido estabelecidos pelo plenário do TSE, e depois foram confirmados todos pelo plenário. Então, assim, não foi uma decisão monocrática, individual, do ministro Alexandre de Moraes. E todas elas, o argumento era de que eram informações sabidamente inverídicas ou gravemente descontextualizadas. Na minha opinião, o que a gente pode discutir acerca da atuação do TSE, eu não acho que houve nenhum conteúdo removido que não fosse sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado. O erro, se houve algum erro na atuação dele, não foi nisso. Esses conteúdos removidos, de fato, eram graves e claramente inverídicos. Agora, a discussão é sobre a seletividade dessas remoções, as outras possibilidades de remoções poderiam ter acontecido, porque não aconteceram. Aí a gente pode discutir mais, tentar entender melhor esses critérios, etc. Agora, o que foi removido, não sobra a menor dúvida assim, de que eram conteúdos que não deveriam, né, ter voz, né, num debate que a gente considera saudável, né, no processo eleitoral. Obrigada, professor, pela resposta. Agora, ainda dentro dessa parte de eleição, e da eleição toca acontecer agora, e lembrando que a gente fez essas perguntas antes do segundo turno acontecer. Então, a gente está meio que adaptando elas para o contexto pós-segundo turno. Bia, pode fazer a segunda pergunta, eu acho. Eu ia perguntar se você acha que as fake news influenciaram as eleições desse ano e se, apesar das duas partes utilizarem informações falsas, se teve alguma mais beneficiada. Só que eu acho que você já até respondeu em partes. Você falou que as fake news foram bem equilibradas, a quantidade tanto das duas partes, né? Eu disse assim, o que foi equilibrado foram as remoções realizadas pelo TSE. Agora, isso não quer dizer que a quantidade de fake news tenha sido equilibrada entre os dois lados. Quer dizer que o TSE removeu de uma forma mais ou menos equilibrada. Agora, do ponto de vista do impacto das fake news, aquilo que eu disse, é difícil mensurar, mas que isso tem alguma repercussão no resultado eleitoral, acredito que sim, né? E como, na verdade, qualquer ecossistema informacional influencia resultados de eleições. E por isso que a gente cria uma série de leis, né, para tentar regular o ecossistema informacional. Por isso que a gente regulou a mídia tradicional em períodos eleitorais, para evitar que ela interfira de uma maneira muito decisiva no resultado de eleições. E acho que esse desafio em relação às redes sociais e às novas mídias, a gente ainda está longe de ter plenamente realizado esse esforço regulatório, né? A gente não tem nem perto do que existe, por exemplo, em rádio e televisão em relação às mídias digitais, não é? E isso está influenciando, sem sombra de dúvida, as eleições. Quanto
qual lado seria o mais beneficiado, acho que no Brasil é muito claro qual é o lado que tem uma projeção maior nessas redes sociais e que tem grupos mais constituídos, com volume maior de compartilhamento de informações e que praticamente já criou, né, uma cultura própria, inclusive, tem um padrão, inclusive, né, um formato, as redes já consolidadas e tal, e que tem um volume muito grande de compartilhamento e tal, e esse lado é aquele que conseguiu vencer a última eleição no Brasil, inclusive em grande medida por conta desse volume, né, desse crescimento, dessa capacidade, né, comunicacional que eles adquiriram, e eles permanecem sendo um grupo que compartilha mais, que tem mais capilaridade, que produz mais conteúdo, etc. Né? É claro que a gente está falando de uma eleição que mobilizou milhões e milhões de pessoas, né, no Brasil inteiro, então a gente tem um universo muito grande, mas eu tendo a acreditar, mas aí a gente precisaria levantar mais dados a respeito, né, que, por exemplo, em algumas redes como o WhatsApp, mesmo no Facebook e tal, essa bolha, né, bolsonarista, ela tem uma presença maior nas redes sociais, né? Agora, e com isso elas são mais beneficiadas, com esse tipo de compartilhamento desregulado, né, digamos assim, ou possíveis desinformações, né? Elas ganham mais com isso, como ganham mais num contexto em que eles têm uma presença maior e mais capilaridade. Mas, enfim, isso é uma suspeita, eu sei de dados que apontam para isso, pelo menos dados anteriores, mas dessa eleição eu não vi, mas eu não acho que tenha tido mudança significativa. Obrigada por responder. Professor, vocês estão me ouvindo direitinho? Tô. Só que aqui tá com barulho. Outra coisa que eu acho importante a gente falar assim é do fenômeno da pós-verdade, né? Que muitos autores dizem que a gente está numa era da pós-verdade, que a emoção acaba tendo um peso muito maior do que a razão. E eu vejo isso, tipo, no dia a dia. Às vezes as pessoas recebem uma notícia com uma matéria super sensacionalista, um título bem apelativo, muitas vezes nem leem a notícia ou leem, mas não fazem a checagem das informações e já saem compartilhando. Hoje em dia é muito fácil na internet. Eu queria saber como que o senhor enxerga que isso impacta na propagação das fake news e também se é possível desenvolver uma educação midiática que vai evitar isso. Você até falou desse plano aí do governo, né, que tinha capacitação. O que a gente pode ainda fazer para evoluir nesse combate às fake news? Bom, eu vou começar do final a resposta, dizendo que sim, é claro que tem muito a ser feito em termos de educação midiática ou alfabetização digital, enfim, tem muito a ser feito, as pessoas têm que entender melhor como funciona hoje a circulação da informação, essa produção da informação, ser mais críticas em relação ao conteúdo que elas consomem, né, que elas compartilham, tem um papel fundamental a ser feito ali. Mas com relação a esse tema da pós-verdade, eu sou bastante desconfiado, assim, um pouco reticente em relação ao uso desse termo, né? Isso por uma razão muito simples. Eu não acho que o fenômeno da desinformação está ligado exatamente a uma questão de perda do contato ou da relação com a verdade ou comprometimento da verdade ou algo que o valha. Não se trata, na minha opinião, de uma pós-verdade. E por quê? Né? Porque a maneira como eu entendo o fenômeno tem menos a ver com uma conformação de crenças acerca do verdadeiro e do falso, ou seja, tem menos a ver com pessoas estarem convencidas de que tais coisas sejam verdade ou falsidade, e, na minha opinião, tem mais a ver com uma espécie de comportamento de identidade de grupo e de identificação com um determinado grupo e você participar, digamos assim, como se fosse uma disputa, uma guerra na qual tudo aquilo que favorece ao seu lado, ao seu grupo, você encara como algo que deve ser compartilhado, deve circular, etc. E tudo aquilo que prejudica você vê como algo que deve ser restringido, que deve ser limitado. A lógica, tem um grupo de autores aqui no Brasil, o Márcio Moreto e o Pablo Hortelado, que são professores lá da USP, que vem publicando vários trabalhos analisando o compartilhamento no Facebook, isso alguns anos atrás, e analisando o comportamento das redes e tal. E eles têm uma noção que eu acho interessante. Eles falam que a fake news é mais não exatamente uma notícia falsa, no sentido de uma mentira, e o que caracteriza ela é mais o fato dela ser uma informação de combate, né? Eles chamam dessa maneira. A informação de combate funciona assim. Tem uma frase famosa que o Churchill reproduz, que vem da antiguidade, que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. Né? Ou seja, na hora que você começa uma disputa, uma guerra, pouco importa o que é verdade ou falsidade. O que importa é o que favorece o seu lado, o que prejudica o seu inimigo. Né? Então, quando a gente cria contextos muito polarizados, radicalizados de disputa política, a tendência é você
consumir e produzir e fazer circular a informação numa lógica de combate. E aí essa lógica funciona assim, eu recebo a informação, favorece o meu lado na batalha, eu compartilho, prejudica, eu não compartilho. Então, assim, eu não me pergunto se aquilo é verdade ou falsidade, eu não checo fonte nenhuma, eu não quero saber de onde veio, se aquilo tem alguma credibilidade, etc. Eu quero saber se favorece o meu lado. Guerra é assim que funciona, é a lógica do combate. E eu acho que fake news funciona, a dinâmica da fake news funciona muito mais nesse sentido. Então, uma pessoa que recebe uma mensagem, por exemplo, associando Lula ao narcotráfico, ela não quer saber se isso é verdadeiro ou falso, ela nem coloca propriamente a questão se ela acredita naquilo. A pergunta é, eu posso prejudicar o Lula compartilhando essa informação? Se ele é considerado meu adversário na disputa, eu compartilho. Enfim, então a lógica é de combate. E tem um professor aqui da UFMG, do Departamento de Filosofia da UFMG, o professor Ernesto Perini, que é um professor de epistemologia, né, estuda a teoria do conhecimento, questão da verdade e tal. Tem alguns textos que ele analisa a noção de pós-verdade, analisa criticamente, e o argumento dele é o seguinte, que a conformação das nossas crenças, né, o que a gente toma por verdade, tem duas dinâmicas básicas, assim, que sempre foi assim, né? Uma dinâmica é aquela, a gente forma crenças baseadas em razões epistêmicas, em evidências disponíveis, o que os especialistas, a ciência diz, etc. Mas nós também conformamos crenças baseadas em identidade de grupo, são os chamados valores de coordenação, ou seja, a gente sustenta certas crenças, acredita em certas coisas porque aquilo nos faz ser bem aceito num determinado grupo com o qual a gente se identifica, né? A gente compartilha um conjunto de crenças com esse grupo e defender certas posições ou acreditar em certas coisas nos faz ser bem aceito. E a gente faz isso o tempo inteiro, sempre fez. Só que o problema hoje é como se houvesse uma desregulagem nesses processos de conformação de crença e, de repente, a dinâmica de coordenação, essa identidade de grupo, passasse a prevalecer completamente sobre as razões epistêmicas. E aí, por exemplo, na pandemia, eu acho que é um exemplo disso, né? De repente, ser contra a vacina é uma maneira de ser bem aceito num determinado grupo. Ser negacionista ou promover um remédio que a ciência toda dizia que não era eficaz no tratamento de uma doença, me fazia ser bem quisto ou aceito num determinado grupo. E aí eu passo a coordenar minhas crenças não em função de valores epistêmicos, não em função de razões que a ciência oferece, mas em função do pertencimento a um grupo, né, os chamados valores de coordenação. E aí a gente tem essa dinâmica que parece, né, criar esse tipo de disfunção. As pessoas começam a sustentar crenças que parecem absurdas, parecem descoladas de qualquer valor, de qualquer razão epistêmica, mas a gente entende isso na hora que a gente percebe que é isso que faz com que elas sejam bem aceitas e valorizadas no interior dos grupos com os quais elas se identificam. Então, você tem uma dinâmica de conformação de crença diferente. A gente pode, eu acho que o nome para isso não é pós-verdade, perceba? É simplesmente entender que na conformação de crenças, que a gente toma por verdade, há uma desregulação e um favorecimento de uma dinâmica em detrimento da outra. E aí você tende a desconsiderar ou não levar em consideração a ciência, os especialistas, como se eles estivessem lado nessa disputa e você se coloca em um outro, né? Você toma por referência outro tipo de padrão para a conformação das suas crenças sobre a verdade. Nossa, é verdade. Eu nem tinha parado muito para refletir sobre isso, mas agora que você falou, eu concordo muito. Assim, tem muita gente que nem se importa se isso é verdade ou falso, é realmente só para se beneficiar, né? Beneficiar o seu lado político e tentar atacar outro. Então, obrigada. Tem mais alguma questão, gente? Sim, antes de fazer a próxima pergunta, eu só queria fazer um comentário também, que eu concordo muito com a sua opinião. Inclusive, eu tinha tido uma conversa com uma amiga recentemente. Antes do segundo turno, eu tinha comentado com ela que eu estava sentindo que o debate político esse ano estava muito voltado mais para um lado ideológico, de crenças pessoais, do que político mesmo, de propostas e etc. Eu acho que as pessoas votaram muito mais escutando o que elas gostavam de ouvir, no sentido de crenças pessoais, do que de qualquer outra coisa. Enfim. Pois é, assim, é verdade que disputa eleitoral sempre tem um elemento de uma certa frustração, uma percepção de que raramente se discutem propostas e geralmente as pessoas ficam num contexto de acusação, não é? E que tende em discurso odioso, né? Um em relação ao outro e tal, né? Isso não é tão novidade assim, mas me parece que, especialmente essa eleição, acho que tem algumas características que
criaram um contexto ainda mais favorável à desinformação, não é? E que contexto é esse? Eu acabei de associar a desinformação à informação de combate, né? Ou seja, contextos de disputa muito acalorado, uma guerra praticamente, em que grupos rivais passam a utilizar a informação como uma arma, né? Um contra o outro, não é? Então, nesse tipo de situação, vamos pensar o que foi a eleição presidencial, né, no Brasil esse ano. Nós tivemos dois candidatos que, primeiro, eles, ao contrário de eleições, normalmente, no contexto eleitoral, você tem figuras novas, politicamente falando, no país, e que usam do processo eleitoral como um momento para se tornarem mais conhecidas, e ali você tem a população brasileira, o conjunto dos eleitores, tomando conhecimento de quem é ele, quais são suas propostas, era uma figura ainda não tão conhecida, etc. Não é? Nesse contexto, nessa eleição, é claro que você teve a figura da Simone Tebet e tal, que de alguma maneira foi uma novidade, mas a eleição foi toda ela, desde o início, muito polarizada, em dois nomes, a figura do Lula e do Bolsonaro, um presidente, o outro ex-presidente, duas figuras nacionalmente muito conhecidas, ou seja, não havia nada a ser conhecido acerca dessas, todo mundo sabia muito bem de quem se tratava, todo mundo, a maior parte, desde o início do processo eleitoral, se a gente pega as variações das pesquisas que foram feitas, as variações foram muito pequenas, ou seja, todo mundo 80% do eleitorado já tinha uma convicção de voto desde o início do ano, desde o início do processo eleitoral, não é? E isso criou uma situação, na minha opinião, de um contexto no qual a discussão de propostas foi completamente secundária, né? O tempo inteiro que a gente teve foi essa guerra de um lado contra o outro, e foi muito mais uma guerra de rejeição, né? Ou seja, um lado tentando aumentar a rejeição do outro. E aí, num contexto em que a disputa está polarizada, que você quer aumentar a rejeição do outro, o que vale tudo, é acusação de tudo quanto é coisa, associar a imagem de cada um desses candidatos ao que há de pior. Os exemplos que eu dei aqui, o narcotráfico, o canibalismo, a pedofilia, e foi esse tipo de estratégia que preponderou nessa corrida eleitoral, e eu acredito que, em parte, porque essas próprias figuras que estavam, né, concorrendo nesse pleito já eram amplamente conhecidas, e a disputa foi muito mais em termos de guerra de rejeição, né? E aí a desinformação tem um território, digamos assim, a ser explorado ainda maior, né? Não que ela não existisse antes, mas enfim, eu vejo como se você tivesse uma terra fértil para a desinformação, né? A gente sabe como que se dá e acho que a lógica da política no Brasil, de um tempo para cá também, é de um enfrentamento muito mais agudo, né, de grupos que se colocam a uma distância muito maior. Só para ilustrar isso, em termos de dados, né, eu falei aqui do Hortelado e do Moreto, que são professores, um é da ciência política, o outro é da tecnologia da informação, da ciência da informação, e eles estudaram, ao longo de vários anos, o compartilhamento de mensagens, informações, etc., no interior do Facebook, das 500 páginas de conteúdo político mais lidas e compartilhadas no Brasil. Então, é uma amostragem razoável, e eles fazem mapas, né, que vão descrevendo as interações, né, das pessoas com esses grupos. E esses mapas permitem a gente visualizar claramente como o processo da chamada polarização, o afastamento e a condensação das interações em dois grandes grupos que vão se tornando cada vez mais distantes e afastados um dos outros. Então, no começo da análise deles, por volta de 2012, eles identificaram vários clusters, vários grupos de interação no Facebook. Esses clusters eram, por exemplo, um era mais progressista, por exemplo, discutia meio ambiente, o outro questão mais econômica, o outro mais conservador, mas os grupos interagiam muito entre si, ou seja, uma pessoa que curtia conteúdo de páginas conservadoras de costumes, por exemplo, podia ser a mesma pessoa que curtia uma sobre preservação ambiental, você está entendendo? Ou seja, os grupos não estavam tão distantes um dos outros, você pega o mapa, é um emaranhado de interações, as pessoas interagindo com páginas e sites e páginas, né, com conteúdos bem diferentes. Com o tempo, o que ele foi observando? Esses diferentes grupos ou clusters, eles vão se afastando, vão se reduzindo a dois grandes grupos, que a gente pode chamar do conservador e o progressista no Brasil, a esquerda e a direita, e esses grupos eles vão se afastando, porque no gráfico de interação, o afastamento significa que o número de interações entre eles vai ficando cada vez menor e cada vez maior entre si. Então, graficamente, a representação é essa. Você tinha um emaranhado com vários grupos, aí foi fazendo assim, foi se separando em dois, e no final eles estavam assim,
muito longe um do outro. Quando a gente fala em bolhas digitais, é desse fenômeno que a gente está tratando, né? E na hora que a informação está circulando dessa maneira nas redes sociais, dá para entender o porquê que a lógica do debate de uma bolha com a outra, ela se torna um debate de acusações assim, e de incompreensão mútua, né? Um lado acusando o outro, para um lado, o outro é o diabo, né? E vice-versa, e esse é o contexto do debate público no Brasil, e não só no Brasil, mas aqui a gente vê isso graficamente muito claramente nos últimos anos. Então, é claro que esse tipo de contexto, né, de polarização extrema é um contexto muito favorável à desinformação, né? À toa que ela aumentou, como eu disse, só de 2018 de 2020, né, das eleições municipais para cá, um fenômeno de mais de 1.600% de aumento nas denúncias. Professor, obrigada. É só porque a Bianca me mandou mensagem aqui, acho que ela caiu no meio da sua fala. Ela voltou, né? Isso. Ela caiu, mas ela voltou. Mas eu achei interessante também que você falou das bolhas informacionais, e também tem outra coisa que influencia, que é o algoritmo, né? Que quanto mais você está dentro de uma bolha, mais as plataformas vão te mandar informações que estão dentro dessa bolha, assim, relacionadas àquele grupo. Então, você acaba sendo bombardeado com informação só de um lado e acaba não recebendo muito do outro lado. Pois é, eu acho que esse é um tema a ser muito discutido, assim, porque isso foi autorizado pela Justiça Eleitoral desde a eleição de 2018, a possibilidade de impulsionamento, né, o uso do impulsionamento nos processos eleitorais. Então, é possível, os partidos políticos pagam para impulsionar suas mensagens, né, elas são patrocinadas, né. Na minha opinião, isso não deveria ser um mecanismo permitido em contexto eleitoral, ou seja, não deveria ser admissível que o conteúdo que as pessoas recebem sejam patrocinadas e impulsionadas, né, e que aí você tem uma interferência, primeiro, de uma possibilidade, né, de abuso de poder econômico, que faz com que uma mensagem se torne muito mais visível do que outra, né, um candidato se torne muito mais, apareça muito mais do que outros, etc. Né? A Justiça Eleitoral, dessa vez, e isso está na resolução lá de 20 de outubro, ela proibiu o impulsionamento, mas só nas 48 horas antes do pleito, né? Ou seja, só nos 2 dias, né, que antecederam, né, o dia da eleição. Mas durante todo o processo eleitoral, o impulsionamento estava acontecendo em grande escala, né? Foi muito dinheiro, né? É muito dinheiro que foi colocado nas plataformas para fazer, né, circular essas informações e tal. Eu acho que isso é um tema que precisa urgentemente ser rediscutido, não é só nas últimas 48 horas, mas eu acho que a gente precisa estender esse prazo, e talvez por um período mais longo durante os processos eleitorais. Eu acho que esse tipo de patrocínio, né, de interferência na circulação informacional, assim como, por exemplo, só para dar um exemplo, para um paralelo, né, imagina um canal de televisão que um partido político chega lá, põe dinheiro nele e ele começa a fazer propaganda para um candidato na televisão 24 horas por dia. Isso não é permitido na televisão, isso não é permitido no rádio. Por que na rede social é permitido, né? Eu acho que isso cria uma distorção, né, na circulação informacional, né, e favorece grupos que têm mais condição, né, de pôr dinheiro para poder favorecer os seus candidatos e tal. Então, eu vejo isso como um problema a ser enfrentado e modificado. Agora, a última pergunta, para a gente finalizar. Então, a gente sabe que é necessário regular a internet e moderar o conteúdo, mas existe um debate entre vigilância e censura. Até que ponto, né? Para a vigilância começa a censura. E nas últimas semanas aconteceu um caso que chamou bastante atenção, que foi a adiação de um documentário que o Brasil Paralelo iria exibir. Se eu não me engano, era sobre a facada do Bolsonaro. E foi adiado para o dia seguinte do segundo turno, gerando diversas opiniões entre a população. Como você enxerga o trabalho do TSE nesse caso específico? Pois é, aqui, enfim, só sobre esse tema da relação entre liberdade de expressão e combate à desinformação, tem um documento que a gente chegou a ler ele, é um relatório, foi produzido no âmbito da Unesco e do ITU, que é o Instituto para Tecnologias, né? Esse documento foi publicado em setembro de 2020 e é justamente sobre um documento amplo com uma análise de iniciativas no mundo inteiro para fazer frente à desinformação, mas respeitando a liberdade de expressão. E ele aponta para várias medidas que são necessárias em diferentes domínios, são vários domínios,
E é um documento assim, muito prático. No final, eles terminam com uma lista de recomendações, de ações, algumas delas a serem adotadas pela sociedade civil, pelos estados, pelas plataformas, por diferentes agentes, né? Enfim, então, é um tema complexo que lidar com isso envolve fazer um balanceamento, né, de diferentes questões para que a gente justamente não exceda, às vezes, num lado e prejudique o outro, entender que o enfrentamento da desinformação, se for mal calibrado, pode implicar, sim, em práticas de censura ou que podem vir a comprometer, em alguma medida, a liberdade de expressão. Então, isso é uma calibragem difícil, né, e que várias iniciativas, estudos e relatórios mostram a necessidade de fazer um enfrentamento bem amplo, né? Então, agora, quando a gente fala de uma decisão isolada do TSE, a gente pode até entender que ela talvez não tenha sido bem calibrada, veja bem, né? Mas isso não significa que a atuação do tribunal como um todo foi ineficiente ou foi indevida e tal. Nesse caso, especificamente, aí é preciso entender a natureza desse vídeo. Eu não vi esse vídeo, né? Porque a atuação do tribunal para a remoção de conteúdo estava sendo feita só naqueles casos que eles consideravam graves. A maior parte não foi removida, né? Só os graves e aqueles, assim, sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. Então, esse documentário teria que saber que tipo de descontextualização ou de conteúdo sabidamente inverídico estaria ali, né? E mesmo assim, a decisão por impedir o lançamento só durante o processo eleitoral é uma tentativa já de balanceamento, ou seja, não é censurar para sempre um conteúdo, mas impedir que ele possa interferir, né, no processo eleitoral, durante, né, o transcurso desse processo, em função, e aí teria que analisar o conteúdo desse vídeo. Como eu não vi esse documentário, né, eu não sei me posicionar, eu teria que analisar com mais calma, mas eu vejo que esse instrumento especificamente tem que ser usado com muita cautela, porque eu entendo a possibilidade de um excesso nesse tipo de luta contra a desinformação produzir efeitos, externalidades negativas ou efeitos que podem comprometer outros direitos. Mas, enfim, eu prefiro não me posicionar assim, em relação a essa decisão especificamente. Tudo bem, então, eu acho que é isso, já está quase dando seu horário também. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado, por ter respondido, e foi ótimo, deu para absorver muita coisa. Professor, muito obrigada, e eu fiquei até com interesse, assim, você dá alguma matéria optativa, sem ser para pós-graduação? Pois é, queria convidá-las, então, a aproveitar, agradecer o convite, é sempre legal, assim, conversar com o pessoal, ainda mais vocês que estão no início do curso. Bem, eu queria, assim, optativa, eu estou dando uma disciplina esse semestre, na pós-graduação, não exatamente sobre desinformação, mas sobre capitalismo de plataformas, vigilância contemporânea, sobre sistemas. Eu acabei de voltar de um estágio de pesquisa como pesquisador visitante lá no Canadá, no Centro de Estudos sobre Vigilância Contemporânea, e tal, que eu estava estudando esses temas e ofereci uma disciplina na pós. Mas semestre que vem eu vou oferecer uma optativa na graduação, mas não vai ser exatamente sobre essas questões, vai ser sobre um tema que eu trabalhei na minha tese, que é uma história crítica do direito de autor, né, a questão do direito autoral. Enfim, então não tem a ver tanto com isso. Então, o convite que eu queria fazer para vocês, que têm interesse nessa temática, é participar do grupo SIGA, que é o grupo de estudos que eu coordeno. Esse grupo ele tem encontros, assim, alguns presenciais, outros virtuais, e atualmente a dinâmica do grupo é assim, eu selecionei convidei alguns pesquisadores brasileiros que trabalham essas temáticas, a gente lê os textos dessas pessoas e depois estabelece um debate com eles, né, virtualmente. Então, o grupo já está acabando, a programação do semestre, a gente vai ter só mais um encontro, que vai ser com a Miriam Willer, que é a diretora do ANPD, que é da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela trabalha esse tema da proteção de dados, ela é uma consultora no Senado hoje do projeto de lei para regular a inteligência artificial, é uma autoridade nesse assunto, uma doutora, né, em direito, e a gente vai conversar, a gente lê os textos dela e a gente vai conversar com ela sobre esses temas. Para o ano que vem, a gente vai continuar com esse tipo de encontro de leitura, discussão e conversa com convidados, e o tema que eu estou querendo discutir são a discriminação algorítmica, é quando tratamento automatizado de dados por meio de algoritmos produzem efeitos discriminatórios e atingem populações mais vulneráveis. Então, eu já estou com uma
uma bibliografia em mente, né, um conjunto de pessoas com quem eu quero discutir essas questões, e a ideia do grupo de estudos é eu estudar junto com vocês, né? Não é dar aula, é ler junto, conversar. Então, são textos que eu seleciono assim, coisas que eu tenho vontade de conhecer mais, de ler mais, e a gente faz isso em grupo. E está aberto para quem tiver interesse. Não vai ser exatamente sobre desinformação, mas vai ser sobre novas tecnologias, sobre esses impactos. E a questão da desinformação vira e mexe aparece. Já foi tema, né, do grupo de estudo em semestres anteriores, mas agora, enfim, depois pode ser que eu retorne a esse tema. Por exemplo, uma coisa que me interessa é estudar com mais calma a atuação do TSE nessa eleição. E aí, de repente, esperar, porque foi muito recente, ainda não tem ainda estudos, né, com dados, com análises mais detidas disso, mas eu, assim que tiver esse material, eu quero recolher e aí, de repente, um semestre dedicar a estudar isso. Ai, que bacana, achei muito interessante. Com certeza vou olhar no que vem. Beleza? Bom, gente, foi um prazer, então. Vou lá, então, para levar o menino lá na aula de inglês. Enfim, o mundo é esse. Bom, tudo de bom para vocês. Então, bom trabalho, boa finalização. Depois eu vou mandar o link para vocês com a gravação, tá joia? Só daqui a pouquinho ele cai para mim, mas na hora que mais tarde eu consigo fazer isso, eu já mando o link para vocês, tá bem? Beleza, muito obrigada. Falou, Obrigada. gente. Tchau. Prazer aí. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, professor.